Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a um vlog semanal. Gente, eu fui pra academia. Já começo dando essa bomba para vocês. Eu dava muito tempo enrolando, dizendo que eu ia, mas nunca ia. E hoje eu fui. E, meu Deus, eu achei que fosse morrer. É nessas horas que a gente percebe o quanto a gente está sedentária. Não tinha noção disso, mas, nossa, sem condições. A gente montou um treino bem legal, assim. Nada muito diferente do que eu já fazia, mas vamos começar mais leve, mais tranquilo, né? Porém, também não tão iniciante, porque, enfim, eu já treinava há muito tempo. Gente, sério, vocês não têm noção do quanto... Ui, perdão, meu celular tá aqui do lado. Do quanto eu tava... Eu achei que eu fosse vomitar em algum momento, porque eu tava sentindo tanta... o estômago revirando, sabe? Tipo... Tava muito cansada. No segundo exercício, eu já estava morta. Sofro mais fazendo perna. Eu acho que todo mundo sofre mais fazendo perna, né? Mas, nossa senhora, o que tava acontecendo? Eu colocando, tipo assim, 10 quilos, parecia que eu estava indo, sabe, morrer. Então, assim, foi legal, porque o ambiente é legal. Gostei muito das pessoas que trabalham ali, eles foram muito solícitos, ensinaram pra gente o que tinha que ensinar, porque tinha alguns aparelhos bem diferentes que eu nunca tinha visto. Então achei eles bem simpáticos, tranquilos. O ambiente é muito tranquilo também, só que é uma academia pequena, então provavelmente se a gente fosse em um horário que tinha muita gente, teria que revezar, porque às vezes só tem uma máquina, sabe? Mas foi legal, gostei. Espero que amanhã a gente consiga ir mais cedo, para que a gente possa fazer todos os exercícios de amanhã. Amanhã vai ser... acho que é tríceps e bíceps, alguma coisa assim. Nada, bebê. E é isso, gente. Vim contar pra vocês isso. Estou, como falei pra vocês, nesse novo projeto de melhorar, mudar de vida. E agora eu vou tomar banho e eu já volto porque eu fui buscar um pacotinho da Shein, que eu comprei umas coisinhas. Assim, coisas bem bestas, básicas, mas eu queria abrir com vocês. Então, vou tomar banho e depois eu volto pra gente poder abrir esse pacote. Voltei pra abrir com vocês este pacote aqui da Shein. Parece muita coisa, gente, mas calma. Não é nada disso que vocês estão pensando. Eu sempre deixo umas coisas no meu carrinho e ficam lá durante um tempo, até que um dia eu dou a louca e resolvo comprar. Mas dessa vez foram umas besteirinhas, sabe? Papelaria, uma eco bag, enfim, vou mostrar pra vocês. Então vamos abrir. Fazia tempo que eu não comprava na Shein. Acho que a última vez que eu comprei foi em dezembro. Ou início de janeiro, alguma coisa assim. Tá, vamos começar então com esse daqui, que é uma eco bag. Cadê? Onde abre isso aqui? Meu Deus. Ah, encontrei. Ai, que linda, gente, essa eco bag. É Members Only and Social Book Club. Olha que linda. Eu amei muito. E o material dela é uma... tipo juta, parece juta, mas não é juta. É tipo bem reforçadinho, sabe? Não é igual as ecobags que eu tenho. E eu amei essa logo, por isso que eu escolhi. Ai, gente, amei. Com certeza vou usar para levar meus livrinhos quando eu for para a biblioteca. Então, isso daqui já super compensa a compra. Ah, lembrei. Eu comprei também umas fitinhas de cabelo. Tô falando que só foi coisa aleatória, gente, nesse pacote. É tipo esses lencinhos de cabelo, assim, sabe? Dá pra entender? Eu acho que seria tipo assim. Deixa eu ver. Ai, calma. Não tem como fazer, gente, porque eu estou com o cabelo preso. Mas é tipo isso. Essa é a estética, sabe? Só que tem que estar com o cabelo solto. E eu, enfim, meu cabelo tá tão sujo que eu não vou nem testar aqui com vocês. Aí vem nessa corzinha, tipo um creminho com umas florzinhas. O roxo, que também é muito bonito. E a versão branquinha, para ser bem camponesa vibes. Então, comprei também esses acessórios. O próximo... ah, é a capinha do Kindle. Eu comprei uma capinha nova, transparente pro Kindle, porque a minha tava muito amarelada, bem encardida, e eu quero trocar. Essa aqui, gente, foi super barata. Eu acho que eu paguei 3 euros. Essa daqui é pra Kindle Paperwhite 11ª geração, tá? Se não me engano. Bom, vou ter que testar, porque eu realmente não sei se eu comprei certo, mas depois eu falo pra vocês. Aí eu também comprei isso daqui, ó,
que são os adesivos para poder colar na parede. São de várias cores e desenhos diferentes. É para decorar o escritório. Aí eu tô pensando se eu faço na parte onde eu gravo os vídeos, tirar todas essas imagens que eu deixo atrás, sabe, do lado da estante, de tirar e colocar essas, ou decorar a parte onde eu tenho uma tela do computador em volta. Eu ainda tô pensando, mas dependendo de quanta for, dá pra fazer os dois, porque tem muito. Olha isso, gente, é muito. Não sei quantos são, mas pelo menos uns 20 ou 30. E são de um material tipo cartonado. Ó, eu acho que vai ficar bem legal. Eu tava procurando coisas pra decorar o escritório, sabe? Pra ficar mais cozy, porque me ajuda também muito nos vídeos, fica mais aesthetic. E aí eu encontrei isso daqui. Também tem uns quadrinhos que eu quero comprar, mas por enquanto, como eu falei, eu fico fazendo uma seleção e aí quando me dá, quando eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro várias coisas de uma vez. Aí eu também comprei marcadores de páginas. Nossa, eles são menores do que eu imaginava, mas não tem problema, é só pra marcar páginas mesmo. Esse daqui eu sei que são 30. Ó, nossa, são muito bonitinhos, gente. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui de forma bem... Ó, vocês conseguem ver? Sou péssima fazendo unboxing. Nossa, é muito bonito, eu gostei. Também é cartonado, ó. É de folha, tem uma estética muito fofa. Eu comprei porque eu não tenho mais marca-páginas. Todos os meus marca-páginas que eu ganhava com compra de livros acabaram ficando no Brasil, né? Então eu trouxe, tipo, 4. E às vezes eu procuro pra poder marcar o livro e não tenho. Então eu comprei esse daqui, foi super baratinho, por isso que eu coloquei na minha lista e vem 30. E tem uma estética muito bonita também. Gostei, hein? Só que eles são menores do que eu gostaria, né? Muito pequenininho. Queria que fosse um pouquinho maior. Mas tudo bem, né, gente? São uns 30. Então, já acho que compensa também. Bom, penúltimo item é uma touca de cabelo. Porque a minha, ela tá quebrando. Essa touca aqui, gente, de cabelo. Tá vendo? Ui. Ó, menina, ó. O Pablo fica falando que eu pareço uma pintora quando eu coloco essas toucas. E ela tem essa faixa, o que vai ser ótimo, porque a minha, ela não tem uma faixa que contém, então ela fica o tempo todo caindo pra trás. Aí eu comprei uma nova. Eu já tinha comprado uma touca na Shein pra cabelo com trança, porque a trança pesa muito e é bom você sempre manter ela com cetim, né, pra não estragar tão rápido. Aí eu comprei uma, só que ela com material muito, muito fino. Eu acho que essa daqui também é um material muito fino, porque é um cetim bem, sabe, bem michuruca. Eu acho que não vai durar muito, tá? Mas, pelo menos tem uma nova. Acabou mesmo. A última compra é uma caneca. Comprei uma caneca. Nossa, eu tô muito ansiosa. Espero que não venha quebrada. Acho que não, né? Porque tá super bem embalada. Ai, que linda! Gente! Que coisa mais linda! Olha isso aqui! Ai, gente, que linda! Não, sério. Eu tava louca pra comprar uma xícara nova. E eu sempre coloco muitas na minha wishlist, mas eu acho elas caras, tá? Então, eu fico meio assim, ai, será que eu compro? Será que eu não compro? Só que eu falei, já que eu vou comprar essas coisinhas, vou comprar uma coisinha um pouquinho mais cara. Aí eu peguei essa xícara aqui, que tem esse desenho da mulher com brinco de pérola, né? Eu acho que é essa imagem. Ai, é a coisa mais... Não, sério, lindo, gente, a coisa mais linda, estou apaixonada. Se vocês tiverem interesse em comprar também, eu vou deixar o link não, o nome que eu pesquisei, e aí eu coloco aqui na descrição. Na verdade, eu vou tentar deixar de tudo, sabe, se vocês tiverem interesse em comprar. Só isso aqui pra mim já valeu super a pena, então... Sou super apaixonada. Aí nem pra vir outra coisa mais, né? Tô olhando aqui. Estou muito feliz com as minhas comprinhas. Eu vou ver se eu arrumo o escritório com esses negocinhos novos pra ver como que vai ficar, né? Eu acho que eu vou começar a colar. E também vou ver se essa capinha aqui do Kindle realmente é dela, pra poder já trocar a minha capa, porque a que eu tô usando tá muito feia. Bom, é isso, gente. A gente se encontra depois. Um beijo.
Novo dia por aqui, já começo dizendo que falhei, gente, porque não fui pra academia como eu tava esperando. Mas em minha defesa, eu estou sentindo muita dor nas coxas. Eu tinha esquecido o quanto esses primeiros dias era mais complicado, sabe, pra voltar a fazer exercício. Então, assim, eu não tô conseguindo andar direito, sabe, tá doendo bastante as coxas, porque ontem foi treino de perna, hoje seria de costas e bíceps, eu acho. Mas não rolou, então eu vou ter que ir amanhã. Então já quero pedir perdão a mim mesma, né, por, enfim, colocar tanta expectativa e no final nem consegui cumprir, mas pelo menos eu tive um bom motivo. Então, como eu não fui pra academia, eu aproveitei e lavei o cabelo. Eu até cortei umas pontinhas, gente, porque o meu cabelo tá detonado, tá? Tá detonado, e aí toda hora que eu olho no espelho eu fico com vontade de cortar. Então, eu cortei um pouquinho as pontas. Hoje eu tô usando o lencinho que eu comprei ontem e abri com vocês da Shein. Eu acho que ficou bem bonitinho. Eu acho que é assim que se usa, né? Então, ficou bem bonitinho. Acho que dá uma estética bem shopping cita para os vídeos. E eu vim aqui, gente, falar sobre as leituras que eu tô fazendo. Quer dizer, as leituras que eu não estou fazendo. Pois bem, acho que estou numa ressaca literária, porque, meu Deus, como tá difícil ler nesses últimos dias. Eu tinha uma publicidade para fechar. Eu fiz o vídeo e tal, né, li o livro, e depois desse livro, gente, eu não consegui ler absolutamente mais nada. Eu ainda tô lendo The Devils, né, que eu já repeti 50 milhões de vezes aqui pra vocês, só que ele é um livro bem grande. Então, eu tô lendo realmente a passos de tartaruga, passos de criança, sabe? Por isso que vocês vão me ouvir falar mais desse livro aqui ao longo dos vlogs, né? Porque eu ainda não finalizei, nem cheguei na metade ainda. Nesse momento, não sei se eu vou conseguir finalizar ele até o dia que eu tenho que devolver o livro, e eu estou triste por isso, mas é isso, gente. Às vezes a gente se programa e no final não consegue cumprir as metas, e eu estou aqui deixando a vida me levar, entendeu? E aí eu acho que eu estou numa ressaca literária justamente porque ontem eu tentei iniciar 3 leituras do Kindle e eu abandonei os 3 livros, assim, já no comecinho, li 5%, 6% abandonava. Nada tava me prendendo, nem o livro da LC do mês que eu escolhi pra gente poder ler deu certo, não consegui avançar muito. E nesses momentos que eu não consigo ler, eu fico um pouco inquieta, sabe? Porque eu fico buscando aquele livro que vai me tirar da ressaca, que vai me ajudar nesse momento, vai ativar esse negócio de leitura que eu quero que ative. E quando eu não encontro, eu fico muito chateada. Parece que as coisas não fluem, não estão dando certo. Eu até comecei um outro livro no Kindle ontem mesmo, depois que eu abandonei esses. Eu li até uns 30%, eu tava gostando. Mas sabe quando chega no momento que você já perde o interesse? Então, foi bem assim que aconteceu. Eu pretendo voltar pra ele, mas nesse momento não tá me interessando muito não. Então o que eu resolvi fazer foi ouvir um audiolivro, né? Nesses momentos que eu acho que a leitura realmente não vai fluir em nenhum lugar, independente do livro que eu pegue, eu gosto de tentar ouvir um audiolivro. Mas que seja um audiolivro diferente de tudo aquilo que eu leio. Então é nesse momento que eu procuro leituras diferentes, sabe? Tipo ficção, algum livro de ficção de cura, por exemplo. Eu gosto de sair da zona de conforto pra ver se isso me traz essa coisa que eu tô procurando. Aí eu resolvi começar então O que Resta em Nós. O que Falta em Nós, alguma coisa assim, gente, eu não lembro, tá? Vou deixar a capinha aqui pra vocês. Eu já tinha visto esse livro no catálogo da Audible e uma menina que assinava o clube de membros, ela tinha me contado que ela gostou muito desse livro. Então ele tava na minha lista aí de possibilidades, mas nunca ouvi. Aí eu pensei, por que não? Já que nada tá dando certo, eu vou tentar ouvir esse áudio e eu tô gostando. É um áudio de 7 horas, então é bem curtinho, assim, pros padrões do que eu costumo ouvir. E eu já tô na 3ª hora e eu tô ouvindo na velocidade normal, tá? Nem aumentei a velocidade pra aproveitar mesmo e prestar atenção na leitura, então eu tô gostando bastante. Aqui a gente vai ter o ponto de vista de 3 pessoas. O Theo, a Iris e a Jen.
A Jen, ela é uma senhorinha, uma idosa de 74 anos e ela acabou de perder o marido dela. Eles não tiveram filhos, eles só tinham um ao outro, acho que a família também já tinha falecido. E ela tá no auge do luto, porque faz pouco tempo que ele morreu. Ela sente muita saudade dele, né? Tem a dor da perda, mas também da solidão, porque ele era a única pessoa que vivia ali com ela. E eles têm um casamento de 50 anos. Então ela tá ali tentando lidar com isso, né, levando um dia de cada vez, mas os problemas começam a bater na porta. Ela vai perceber que vai ficando sem dinheiro. Ele sobreviveu com a aposentadoria dos dois, só que agora que ele faleceu, né, ela não tem mais esse dinheiro, então ela precisa de alguma coisa, alguma ajuda extra para poder manter as contas em dia. É então que ela resolve subalocar um quarto do apartamento dela. E é assim então que a Iris e o Theo vão ser introduzidos na vida da Jen, porque eles vão alocar esse apartamento. Ambos também têm suas próprias questões. A Iris, ela é uma mulher, eu não sei a idade dela na verdade, ela é uma cuidadora de idosos e ela tá fugindo de alguma coisa. No começo você não sabe muito bem o que é, mas você começa a suspeitar. Então os capítulos narrados por ela são muito interessantes, porque te dá uma curiosidade para saber quem é essa mulher, o que ela tá fazendo, o que ela tá procurando, o que ela tá escondendo. Então eu gosto muito disso, porque me mantém entretida. E o Theo, confesso, é o que eu menos dou muita bola. Ele é um jovem que tá fazendo aulas de confeitaria, ele trabalha numa padaria, e ele tá tentando vencer na vida, sabe? É uma pessoa que vem de um lar muito desestruturado, ele cresceu num abrigo porque a mãe era alcoólatra, então é uma pessoa que sempre tentou lidar muito com as suas emoções, sempre visto meio que como raivoso, agressivo. E a gente vê que, na verdade, ele é um garoto até meio bobo, assim, em algumas situações. Então é um personagem que também tem suas questões. Antes dele se mudar para o apartamento da Jen, ele morava dentro de um carro. E aí acontece todo um rolê, por isso que ele realmente precisa de um lugar para dormir. E aí esses três juntos, né, vão começar a dividir esse apartamento e um vai entrando meio que na vida do outro, a gente vai conhecendo eles mais a fundo. É uma narrativa muito fácil, muito tranquila, tem esse tom de certa forma melancólico em algumas cenas que eu tô gostando bastante. Pra quem não sabe, é um livro de ficção, tá, gente? Então eu tô gostando muito, gosto muito de ouvir audiolivros de gêneros que eu não tô acostumada, justamente porque me entretém, fico presa, fico com vontade de saber mais da história. E como eu disse, estou na metade, quase na metade, né? Então eu tô gostando bastante, tá me ajudando quando eu preciso sair da ressaca literária, e já coloquei outros livros da autora na minha lista aí também de audiolivros para ler depois que eu finalizar isso. Então esse é o livro que eu estou ouvindo no momento, e o livro que eu estou lendo, como falei pra vocês, The Devils, né? Que eu ainda nem avancei muito, gente. Aí o que eu vou fazer agora então é aproveitar e ler um pouquinho. Na verdade eu vou fazer a compra do mês não, da semana, porque tá difícil. Eu tenho que fazer online, aí eu vou fazer rapidinho e depois eu acho que eu vou ler um pouquinho, aproveitar que eu tô aqui de boa, que eu já saí, que eu já fiz as minhas coisas e vou, enfim, relaxar e ler. Tonight, but you don't seem to forget about yourself. Wondering how it could go so wrong, but you didn't call for help. But let me tell you about the trees and the seas, how it's all connected. The flowers and the birds and bees, the northern lights, yeah, we're all affected. Pray, 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 I'm breathing in. When the morning's standing at your door, brighter than our mornings come before. Don't be late.
Hoje eu resolvi testar uma receita nova de frango. E aí é super simples, eu vi no YouTube e vamos ver se ficou gostoso, né? Vou esperar o marido sair do banheiro pra gente poder almoçar. Então eu tô esquentando o arroz e aí eu dou feedback pra vocês se ficou gostoso ou não. Sempre aparece pra mim, gente, essas receitinhas assim, comida simples, rápida, em 30 minutos, porque eu sou uma pessoa pouquíssimo criativa, então eu sempre repito muita comida. E aí às vezes eu repito tanto e eu simplesmente não sei mais o que fazer, sabe? Fica enjoativo. Então, esses videozinhos ajudam bastante. Eu já testei outras coisas também. Já fiz um ramen uma vez, que tem até vídeo aqui no canal, ficou super gostoso. Já fiz outros frangos, fiz macarrão. Então, sempre me ajuda, quebra um galho. Enfim, gente, fiz o que deu pra fazer nesses 30 minutos que eu tinha pra cozinhar. Porque o Pablo demorou muito pra guardar as compras. Até ele distribuir as carnes, ele faz sempre no balcão aqui. A gente só tem esse balcão pra cozinhar. Então, enfim, tive que fazer tudo correndo, mas deu tempo, porque, como eu disse, uma receita super rápida. E aí depois eu vou tomar banho e eu volto pra, enfim, fofocar. E também, hoje eu preciso, se Deus quiser, eu preciso gravar um vídeo pro canal, uma resenha. Então, eu também tenho que me organizar pra isso. Aproveitar que tá fazendo sol. Ontem eu poderia ter gravado, mas como tava nublado, fica escuro os vídeos, sabe? Então, eu queria fazer num dia ensolarado. É isso, gente. Depois eu volto. Voltei, gente, e feedback da comidinha estava deliciosa, muito gostoso. Eu colocaria um pouquinho mais de sal, porque eu sempre coloco pouco com medo de salgar demais. Aí depois que eu como, eu me arrependo de não ter colocado mais sal. Então, normal. Mas eu gostei, achei fácil de fazer, tranquilo, assim, muito de boa. Só que tá uma bagunça na cozinha e depois eu vou ter que arrumar. Porém, como eu tenho que gravar um vídeo, eu vou tentar fazer isso logo, porque hoje tá com sol, né? Acho que já falei pra vocês. Então, tenho que aproveitar pra fazer isso antes de começar a escurecer. Mas, antes disso, eu vou falar pra vocês que eu finalizei o audiolivro que eu tava ouvindo ontem, né? E eu gostei muito, gente, muito, muito mesmo. Nossa, eu fiquei muito envolvida. Gostei muito da trajetória dos personagens, assim, da conexão que eles foram criando ao longo da leitura. A escrita da autora é muito boa, tem muita referência da França, né? Que é onde a história é narrada. Então, eu gostei muito, assim, da mensagem por trás dos personagens, de como a autora desenvolveu tudo. Tem uns plots bem interessantes que eu definitivamente não estava esperando. Então foi um livro que me emocionou, eu achei sensível, achei que em certos aspectos é uma história crua também. Ele vai falar de violência de certa forma e, nossa, foi preocupante porque eu não sabia o que ia acontecer até o final dessa leitura, se a autora ia trazer, sabe, um plot ou uma reviravolta. Então fiquei com medo de que no final algo de ruim acontecesse, mas ainda bem que não deu. Então, assim, amei esse livro, gente. 5 estrelas, super recomendo. E é o tipo de livro perfeito pra você ouvir em áudio, sabe? Porque é sensível, é tocante, é interessante. Então, super recomendo. E aí, como eu gostei tanto desse livro, eu resolvi procurar um outro audiolivro. Aí eu tô escutando esse daqui chamado Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, que eu acho que é o mesmo autor de Avesso da Pele, alguma coisa assim. Esse daqui eu comecei agora, enquanto eu tava tomando banho. Então, tem 40 minutos que eu comecei. Eu tô achando interessante, tá? Mas ainda não me conectei completamente, tanto quanto o livro anterior. Mas ainda vou continuar ouvindo. Falta 5 horas, tá? Pra finalizar. Bom, é isso. Feedbacks dados aí pra vocês dos livros. Vou fazer, então, o roteiro pro meu vídeo, né, gente? Porque eu tenho que fazer, na verdade, 2 vídeos. Eu quero gravar um shorts aqui pro YouTube para falar sobre o Mac Livros, né, que é esse projeto do governo federal, disponibilizando livros de forma gratuita. Então, eu achei muito legal e eu quero fazer, enfim, aí eu quero fazer um vídeo explicando mais sobre, para difundir mais, né, essa notícia. E aí eu fiquei bem animada, então pensei em gravar hoje. E o segundo vídeo que eu tenho que fazer é uma resenha. Esse segundo vídeo é uma resenha de uma publi que vai vir pro YouTube. Então, eu preciso roteirizar, tá? Porque são detalhes, tem coisas que eu preciso falar e eu não quero me perder. Normalmente eu não faço roteiro para os meus vídeos, né? Eu acho que eu já falei isso pra vocês. Eu só faço uma lista, assim, às vezes de indicação, lembro do nome dos personagens e depois vou falar pra vocês sobre o livro. Mas nesse caso, como é uma resenha, eu prefiro sistematizar o que eu vou falar, pontos que eu preciso citar, porque senão eu me esqueço e só lembro quando eu tô editando, entendeu? Então eu vou fazer rapidamente esse roteiro, vou tentar gravar Não, acho que eu vou gravar primeiro a resenha pra me livrar assim, entre aspas, né, pra deixar isso certo, e depois faço o do Mac Livros, porque eu vou ter que fazer com essa câmera. Então é isso, gente, vou fazer agora e eu já volto.
gente, já fiz o roteiro, tô aqui arrumando as coisas pra fazer a foto do rolê. Ai, esqueci até a palavra. A miniatura do vídeo, né? Fiz o roteiro, ó, deu 1,5 páginas e tá com os pontos principais que eu preciso ressaltar. Então é isso, vou gravar agora, vou terminar, já vou gravar o do Mac pra aproveitar o embalo e eu já volto. Gente, deu trabalho, mas consegui. Editei os 2 vídeos. O que mais me deu trabalho foi o Shorts, tá? Porque eu queria fazer os inserts da plataforma, né, do Mac. Fazer a gravação na tela e depois colocar na edição do vídeo para mostrar um pouco como é. Só que por algum motivo o site tá com as imagens dos livros não tão aparecendo. E aí não fica bonito, sabe? Então eu tive que fazer um rolê, uns paranauê pra funcionar, mas o resultado final eu gostei bastante. Eu tô gostando muito de fazer esse tipo de shorts com vários áudios, com legendas, então eu tô me divertindo bastante e eu espero que vocês gostem também. Mandei o vídeo pro autor pra ver se ele aceita, né, se ele, enfim, gosta do conteúdo. Eu abrindo aqui sem querer. E agora eu tô estou assistindo aqui Ju Cirqueira, gente, porque eu adoro os vlogs dela. Aí eu tô assistindo aqui, mas meio que enrolando, porque eu tenho que limpar a cozinha, que tá caótica, e eu tô com muita preguiça. Então estou procurando vontade, forças, ânimo, enquanto isso vou assistindo o vlog. Estou parecendo uma jovem camponesa com essa roupa e essa sainha, gente. Bom, coloquei esse negócio aqui pra combinar com a blusa, mas é tão apertado a parte aqui de trás que parece que minha cabeça fica achatada. Deixa eu arrumar vocês aqui.
Bom, vamos falar então das minhas leituras, gente, porque quando eu comecei este vlog, eu falei que eu tava meio que numa ressaca literária, não tava lendo nada, aí eu resolvi começar os audiolivros, né, pra ver se me ajudava. E sim, gente, me ajudou, estou com vontade de ler várias coisas, iniciei várias leituras ao mesmo tempo, então vou mostrar pra vocês os livros. Mas antes, vim dar as minhas considerações sobre Estela Sem Deus, né, do Jefferson Tenório, que eu tinha começado ontem. Finalizei ontem mesmo, eu gostei do livro, mas foi chegando meio que no final e eu fui me decepcionando. A primeira parte pra mim foi a mais impactante, eu me emocionei muito, eu chorei muito, vocês não têm noção, chorei pra caramba. Eu lavava a louça e chorava ouvindo essa história. Então pra mim foi muito profundo, sabe? Esse começo da história onde a gente vai ter ali a personagem, né, que é uma garota de 13 anos, o sonho dela é ser filósofa, só que ela vem de uma realidade muito difícil, ela é uma garota negra, pobre, né, muito simples, e a história começa quando o padrasto dela morre e isso muda completamente a dinâmica da família, né, porque eles vão ter que se mudar para um bairro muito mais perigoso ali de Porto Alegre, e aí a gente vai vendo o que vai acontecer com essa família, que é composta pela mãe, que é uma empregada doméstica, e o irmão mais novo, Augusto. Então é um livro com muitas nuances, eu gostei porque o autor fala sobre identidade, sobre racismo, se encontrar, saber quem é, e traz também essa questão filosófica sobre a imagem de Deus, a presença de Deus, se você acredita, se você não acredita, e quem acredita, como essa figura pode impactar a sua vida, suas crenças. Então tem meio que uma coisa sobre religião nesse livro, né? O título é Estela Sem Deus, e a gente vai ver muito desses questionamentos ao longo da história. Mas assim, gente, chegou na segunda parte, terceira parte, eu não consegui me conectar tanto mais quanto eu estava na primeira parte. Na segunda e na terceira parte, a gente muda de cenário, os irmãos se mudam para o Rio de Janeiro, eles precisam ficar um tempo ali distantes da mãe por questões, enfim, né, que vão acontecer no livro. E esse momento é um momento de transição, muitas coisas vão acontecer. A Estela tá chegando aos 15 anos, então é muita coisa, muitos dilemas, né? Mudanças também da vida adolescente, o despertar do desejo sexual, são coisas que vão ser retratadas nesse livro. Mas, não sei, eu meio que me desconectei um pouco ali da história. Algumas atitudes, tanto da protagonista quanto dos personagens ali em volta, foram me incomodando, foram me deixando um pouco desconfortável na história. Então eu acho que isso meio que acabou mudando um pouco a minha experiência no geral. Então, assim, eu gostei muito do livro, eu gostei muito da escrita do autor, extremamente poética, visceral, sabe, profunda, mas eu não gostei muito dos rumos que a trama foi tomando, sabe? Eu achei que fosse para um outro lado. Eu esperava que fosse outro caminho que o autor fosse trazer para essa história. Uma coisa interessante sobre esse livro, gente, é que quando eu tava ouvindo, eu tava me sentindo muito angustiada, sabe? Meio que com a sensação de que algo ruim poderia acontecer. Porque o autor, ele coloca algumas figuras masculinas nessa história, só que em nenhum momento eu me sentia segura, confortável vendo esses homens. Não sei se eu me faço clara. Esses personagens me deixavam muito intranquila, então eu ficava angustiada, com o coração na mão, com medo de que algo pudesse acontecer com a Estela, e eu acho que é proposital isso. Então, foi uma leitura que me deixou, assim, o tempo todo agitada, porque eu tava com medo do que poderia acontecer. O final foi um pouco decepcionante, como eu disse pra vocês, porque eu esperava que a trama fosse para um outro lugar, eu esperava que tivesse uma quebra de ciclos ali em relação aos personagens, a trajetória deles, mas foi por um caminho que, de certa forma, eu já vi em outros livros de ficção contemporânea, e eu me decepcionei porque eu gostei muito dessa protagonista, assim, em determinados momentos, obviamente, mas eu torcia muito por ela, eu queria ver ela vencendo, sabe, quebrando ciclos, e não aconteceu muito bem isso, né, gente? Foi uma outra coisa, então eu acabei levemente decepcionada, mas eu gostei muito do livro, gente, assim, recomendo, tá? Pra quem quiser conhecer esse autor. Eu ainda quero ouvir O Avesso da Pele, dizem que é melhor, né, porque é o livro mais famoso dele, mas eu gostei bastante dessa experiência. Então, assim, esses dois audiolivros, O Que Resta de Nós e esse daqui foram incríveis, assim, o áudio, a experiência, eu gostei muito, me deixaram muito presas e me trouxe a vontade de voltar a ler, porque como eu falei pra vocês, eu tava querendo me impulsionar, trazer essa coisa de leitura, né, porque eu tava meio borocoxinha e funcionou, então assim, estou muito feliz. Aí eu comecei 2 leituras novas, tá? Ainda estou lendo The Devils, tá? Eu não voltei pra essa leitura ainda, porque eu confesso pra vocês que é um livro dessa lapada, então me dá um pouco de preguiça de sentar e ficar
tá lendo. Aí o que eu fiz? Baixei o EPUB, o livro no Kindle, então vou continuar a leitura no Kindle, vou intercalar, assim eu acho que eu vou conseguir avançar muito mais rápido do que realmente lendo no físico. Tirando The Devils, eu comecei então esse livro aqui, que não vai dar pra ver porque essa capa é muito escura, mas se chama Nocente, eu vou deixar aqui pra vocês verem. É um livro que eu vi no Scooby de uma amiga da Thaís, ela sempre gosta muito dos mesmos livros que eu gosto, normalmente, de máfia, dark. A gente tem gostos parecidos, né? E aí ela deu 4,5 estrelas pra esse livro, e como eu estava procurando um livro de máfia, todos esses 3 livros que eu tinha abandonado recentemente foram de máfia, eu falei, bom, se ela gostou desse livro, talvez eu goste também, então comecei essa leitura. Deixa eu ver enquanto eu estou, peraí. Eu ainda estou em 18%, é pouquinho ainda, mas está sendo interessante. Nessa história aqui, a gente vai conhecer a Amélia. O nome dela é Amélia. A Amélia, ela teve ali uma noite com um homem, que é o Lucas, e ela acabou engravidando, então ela tem um filhinho de 1 ano e 4 meses por aí, mas ela nunca teve assistência do pai, então ela meio que se desdobra em duas para conseguir trabalhar, cuidar da criança, enfim. Aí um certo dia, ela tá na casa dela quando um homem chega, arromba a casa dela e leva o bebê dela, leva ela e o bebê pra casa dele. E aí a gente conhece o Gabriel Sente. O bebê da Amélia é filho do irmão do Gabriel, o Lucas Sente, que são de uma família de mafiosos ali, mas ele morreu de forma muito misteriosa, então o Gabriel estava procurando o filho dele, né, que é o bebezinho, porque é a única conexão que eles têm aí com o irmão. E como eles são da máfia, essa questão do sobrenome, da família, enfim, do sangue, é muito importante, então ele achou de bom tom sequestrar o menino e a mãe, né, basicamente, né, pra levar ali pra família. Claro que a Amélia não vai aceitar isso sem mais nem menos, então ela vai lutar com ele e aí o romance vai começar a ser desenvolvido. Eles vão acabar casando, então a gente vai ver ali outras coisas também. Como eu tô bem no começo, eu ainda não sei pra que lugares a trama vai. Eu imagino que vai ser muito sobre a convivência desse romance, né? Que é o mais básico, assim, de um romance de máfia. É sempre casamento arranjado, casamento de conveniência. Mas pode ser que vá pra um outro lado, mais de máfia, de brigas, enfim. Eu tenho que ler mais. Eu tô gostando, tá, gente? Não tá sendo o melhor livro da minha vida, obviamente. Mas eu estou entretida, estou animada. Então, estou lendo esse livro no Kindle junto com os diabos, né, que eu falei pra vocês, que eu coloquei aqui o arquivo. Aí, um livro que eu comecei no audiolivro, eu tava ouvindo agora enquanto arrumava a cozinha, é um livro que eu lembro que eu tenho em físico, que tá aqui, que é O Experimento do Amor Verdadeiro, da Christina Lauren. Esse livro aqui, ele tá encalhado desde que eu cheguei na Espanha. Então já tem uns 2 anos, tá, que eu trouxe ele. Eu recebi, foi o último livro que eu recebi da editora Paralela antes de me mudar. E assim, confesso pra vocês que quando eu cheguei, eu tava com muita vontade de ler ele. Mas, por algum motivo, eu não pegava o livro. E aí eu fui perdendo esse interesse. A capa também não me chama muita atenção. Não é uma capa feia, mas, sei lá, não me remete a romance. Não sei, por algum motivo. Então, eu não estava muito interessada em ler esse livro. Aí eu comecei a ouvir o audiolivro, né? Porque eu pensei, vou desencalhar e tal. Comecei a ouvir, começou a ficar interessante, blá, blá, blá. E aí eu lembrei que tinha um livro físico. Então, eu estou ouvindo o audiolivro enquanto leio o livro físico. Não exatamente nessa ordem, tá? Eu tô mais ouvindo o audiolivro do que realmente lendo o livro físico. Mas eu tô gostando, tá? Sendo interessante. Nessa série a gente vai conhecer a Fizzy. Ela é uma autora de romance e ela tá ali numa formatura de colegial, fazendo um discurso super empoderador, sabe? Ai, vocês precisam fazer isso, precisam fazer aquilo. Só que ela começa a perceber que tudo aquilo que ela tá falando, ela não viveu. Ela é uma mulher muito empoderada, que sabe do que gosta, sabe? Ela é bem assertiva com as coisas que ela quer. Só que ela nunca viveu a história dos romances que ela escreve. Então, quando ela tá falando esse discurso, ela começa a se sentir meio impostora, porque ela percebe que esse discurso também pode ser aplicado pra ela. E aí ela começa a se questionar sobre o amor, porque ela nunca teve essa experiência. Ela é descrita como essa loba, sabe? Que se envolve com várias pessoas, que nunca teve nada muito sério. E nesse momento, até então, isso não era um problema. Só que quando ela é consciente disso, de que ela realmente nunca viveu uma grande história de amor, ela começa a se sentir meio que fracassada. E aí, isso acaba também trazendo um bloqueio criativo pra ela. Então já tem quase 1 ano que ela não escreve nada, que ela tá meio que empacada. Isso também até tirou a vontade dela de ter essas noites casuais que antes ela tinha. Até que o caminho dela se cruza com o do Connor. O Connor, ele é um documentarista, ele trabalha fazendo documentários
Ele fala sobre questões ambientais. Eu não lembro exatamente, mas tem aqui especificado. Só que aí a produtora dele simplesmente não quer mais fazer isso, agora vão focar em reality shows, porque é isso que dá dinheiro, e ele é obrigado então a fazer um reality show de namoro. E aí ele vê na Fizzy a heroína, né, a principal desse reality show. Então ele acaba oferecendo pra ela esse programa, dela ser a principal ali, onde ela vai ter o seu coração disputado com 12 homens. Só que, no caso, as eliminações não seriam ela que vai fazer, e sim o público. O público vai votar, à medida que for assistindo os episódios, né, para aquelas pessoas que eles mais querem que ela, né, tenha alguma coisa. Aí você já imagina que no final eles vão acabar se apaixonando, né, e ele é o produtor. Gente, eu tô gostando desse livro. Assim, eu confesso pra vocês que eu tinha um pouquinho de preconceito, porque eu não gosto de histórias de reality show, sabe? Não me prendem tanto. Já fui uma pessoa que lia livros assim, com essa temática. Hoje em dia eu não gosto muito, mas eu estou gostando muito. É engraçado porque o primeiro contato que a Fizzy e o Connor tiveram foi um contato meio, uau, ele é gato, né, em inglês, uau, bonitão. Só que agora eles estão meio que numa guerra, os dois, sabe? Porque ele falou uma coisa ali, ela entendeu de certa forma. Então eles começaram meio que a se odiar e agora eles estão no momento onde estão fechando o contrato de como vai funcionar esse reality. E a Fizzy tá colocando muitas e muitas imposições e o Connor não quer aceitar. E além disso, ele é pai divorciado de uma menininha de 10 anos. Ai, eu amo! Então assim, estou gostando muito e eu tô adorando fazer isso, de ouvir o audiolivro e acompanhar no livro, gente. Então, são as minhas 2 leituras, né? Finalizei esse audiolivro que eu comprei pra vocês e estou lendo esses aqui no momento, estou muito feliz. E agora, o que eu queria mais fazer, na verdade, vou ser bem séria com vocês, era começar um dorama novo, porque eu já entrei no aplicativo da Disney mais 2 vezes pra saber se já tinha sido lançado, que é o dorama Coroa Verdadeira? A Coroa Verdadeira? Alguma coisa assim, gente. Eu tô ouvindo falar desse dorama já tem, acho que 1 mês. Eu tô com muita expectativa e hoje lança o primeiro episódio. Só que mais cedo, quando eu fui dar uma olhada, não tinha ainda sido lançado, por conta do horário. Então, acabou de entrar, gente. Eu vou assistir, ó. Vocês estão vendo? É com a IU e esse cara que eu não sei quem é. Eu tô assistindo Moon Lovers, né, que também é com a IU, então eu estou bem animada pra assistir. Vou colocar o primeiro capítulo e conto pra vocês o que achei. Gente, acabei de terminar o primeiro episódio do dorama. Eu acho que tem muito potencial. Provavelmente eu vou gostar, né? Pelo andar da carruagem. Não sei muito bem, assim, qual é a trama. Eu sei que é um casamento arranjado, aparentemente. E tem tretas políticas e tretas familiares, porque ele é um príncipe, alguma coisa assim. Então tem uma treta com a cunhada dele. E ela é uma filha bastarda de um dono de um conglomerado de beleza. Então, tem tretas nas 2 famílias. Então, assim, vou continuar assistindo, mas eu tô gostando. Eu acho que tem muito potencial. E quero contar uma coisa pra vocês, uma situação. Eu acabei de receber um e-mail da Shopee. Nunca recebi nada dele, gente. Assim, fiquei muito assustada até quando eu recebi. E era um e-mail convidando pra fazer parte do time de afiliados, pra tentar monetizar, né, com os produtos da Shopee. Só que eu não posso aceitar, porque eu não moro mais no Brasil. Entendeu? E aí eu fiquei muito triste porque é muito difícil monetizar o canal. Quando eu me mudei, eu já sabia que eu ficaria muito limitada em relação a isso, porque eu já teria que parar com as parcerias com as editoras, né? Então eu já sabia disso. Mas receber uma proposta assim, sabe? E você não poder aceitar porque você não mora mais no Brasil. Ai, gente, que tristeza, juro. O pobre, ele não tem 1 minuto de paz. Quando a coisa é boa, algo te impede, sabe? Então eu fiquei um pouco triste, porque, enfim, não ia dar certo. Mas é isso, gente. Eu já sabia, né, que isso poderia acontecer em algum momento. E acho muito legal o sistema de afiliados da Shopee. Mas em relação da Amazon, eu acho que o da Shopee é muito mais legal, porque eles te dão um voucher pra você comprar produtos ali e depois divulgar. E o da Amazon é simplesmente você e Deus, entendeu? Indicando os links. Mas é isso, né? É a vida.
Então, assim, gente, vou continuar assistindo o dorama, tá? E vou finalizando este vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa semana comigo, que vocês tenham um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo vlog. Um grande beijo, tchau!